Gostaria de mais uma vez poder compartilhar algo da parte do Senhor pelas nossas vidas, o alimento espiritual, a força, a graça do Senhor, acima de tudo a presença de Deus, que esteja de uma forma muito efetiva nesses dias, nos fazendo suportar os momentos difíceis até que Deus, o próprio Deus, intervenha em favor do seu povo. Queria agradecer a todos pela atenção, a sua paciência, e que o meu desejo é que através desse vídeo, através dessa mensagem, o Senhor possa estar falando contigo, o Senhor possa estar redirecionando a sua vida da mesma forma que Deus tem falado comigo. Mas quero fazer uma oração com você nessa noite, você poder fechar os seus olhos. Vamos com um único sentimento, um único propósito, buscar a face de Deus, buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, que nos abençoe nesse momento, porque a cada dia que passa, a cada momento que passa, se aproxima mais o dia da nossa vitória. É nisso que eu creio em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Hoje é um dia muito especial. Especial porque estamos na Tua presença, especial porque clamamos ao Teu nome, especial porque estamos sentados na mesa, meu Pai, com a oportunidade, Deus, de experimentar, Deus, mais um alimento que vem da Tua parte, que vem do Teu coração, que vem diretamente do Teu trono. Um dia especial porque é um dia histórico, onde a nação brasileira, meu Pai, Deus, no único propósito, de joelhos, Deus, oferecemos sacrifício de expiação, sacrifícios de cura, meu Pai, de arrependimento, Deus, em favor de nós mesmos primeiramente, em favor da nossa nação, Deus, por sua vez, sabedores de que o nosso Deus é um Deus que não apenas ouve o nosso clamor, mas um Deus que responde o nosso clamor. A esse Deus nós recorremos nessa noite e te dizemos: Pai, Tu és a nossa esperança. Deus, a nossa alma espera no Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti a todo instante, Pai. Por isso te pedimos: apressa-te, Deus, em nos socorrer. Não te distancies de nós, meu Pai. Esteja prontos, Deus, a intervir em nosso favor, em favor da Tua igreja, para que tenhamos um grande êxito, para que tenhamos um grande milagre, Pai, nesses dias. Deus, a esse Deus que eu recorro nessa noite, um Deus que pode mudar o cativeiro, mudar a sorte, um Deus que muda estatística, um Deus que muda previsões, um Deus que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é especialista em causas impossíveis. Deus, o Jeová Sabaote, o Deus especialista em guerra, o general dos generais. Oh Deus, com todo o Teu poder bélico, reúna toda a Tua força, Pai, o Teu poder, e vem, Senhor, ao nosso encontro, vem ao nosso favor. Deus, dê uma palavra de ordem, como o Senhor fez naquela tempestade, para que haja bonança, meu Pai, e que possamos dar seguimento à nossa caminhada. É a nossa fé, é o nosso desejo, e pedimos também que o Espírito Santo esteja alcançando as profundezas da nossa alma, que esteja alcançando o âmago da nossa alma, do nosso espírito, e que sejamos edificados pelo poder do Teu nome. Amém. Glória a Deus, amados. O texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite se encontra no livro de Êxodo. Se você tiver aí à sua disposição uma Bíblia, abra comigo, vamos fazer uma leitura do texto sagrado, para que possamos entender e saber aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Capítulo 2 do livro de Êxodo. Aleluias. Capítulo 2, verso
23, a Bíblia diz, acompanhe comigo: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Já no capítulo 3, verso de número 7, a Bíblia continua dizendo o seguinte: então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, ou aflição, dependendo da tradução. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, o inimigo, enfim. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los dali a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Até aqui está bom, amados irmãos. Queridos, o tema dessa mensagem nessa noite é céus e terras. Céus e terra é o tema da mensagem dessa noite. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na terra, e em virtude daquilo que aconteceu na terra, houve um acionamento dos céus, que na verdade estão interligados dependendo do nosso comportamento aqui na terra. Aleluias. A história dos hebreus narra, nos diz que naqueles dias onde José do Egito, ele habita no Egito por ser governador, ele é levantado por Faraó. Naqueles dias, José é levantado como governador, como maioral no Egito. Ele leva seus irmãos para morar no Egito, para viver no Egito. Só que esses dias, esses tempos, chegou ao fim. Por quê? Porque aquele faraó em que José fez a revelação do seu sonho, ele morreu, havia morrido. O faraó, grato por tudo aquilo que José havia feito por ele, por sua nação, o mesmo faraó que abriu as portas do palácio para que os seus irmãos e José se adentrassem ao Egito, esse rei não existia mais, esse faraó não existia mais. Por sua vez, de uma forma de dinastia, um novo rei se assenta, um novo faraó se assenta naquela cadeira. E um rei e um faraó que não era tão bonzinho assim, não era tão grato a José e seus irmãos. E com o passar do tempo, começou a nascer um sentimento de ódio, de ciúme por parte dos hebreus. Até o ponto que esse faraó, ele teme que o povo hebreu crescesse demais e pudesse assumir o seu governo e por sua vez o trono. Em virtude disso, em virtude desse sentimento, em virtude dessas ideias malignas, esse faraó decide escravizar o povo hebreu. Decide escravizar o povo de Deus. Período esse que levou mais de 400 anos. Então aquele povo que entrou pela porta da frente do palácio, que comia na mesa do rei, que tinha todas as regalias por mérito, diga-se de passagem, hoje se encontra numa situação totalmente diferente, totalmente inversa. Hoje esse povo se encontra não mais dentro do palácio, mas na periferia do palácio, às margens do rio Nilo, trabalhando como escravos para Faraó,
de uma situação subhumana, uma situação muito difícil. Trabalhavam como escravos, produzindo tijolos, trabalhando com argila, sem salário, sem condição de habitação, sem condições de comida. Assim se encontrou o povo de Deus por mais de 400 anos. Pois muito bem, até que no capítulo 3, até que no capítulo 2, verso 23, a Bíblia diz, onde nós acabamos de ler, que os israelitas, os hebreus, eles continuavam a gemer, eles continuavam a clamar, e o socorro subiu até Deus, aleluias. O gemido do povo hebreu, dos israelitas, havia subido até o trono de Deus, e Deus os ouviu, e Deus lembrou da aliança, aleluias. Queridos amados irmãos, já desenvolvendo um pouquinho a mensagem, falando de terra e céu, ou céus e terra, é o tema da mensagem. O que acontecia na terra nesse exato momento? Na terra acontecia que um povo chamado Israel, um povo hebreu, havia sido escravizado por Faraó no Egito. Mas a Bíblia diz, e a história dos hebreus narram, que esse povo, embora escravo, embora vivendo de apenas pepino, de cebola, apenas trabalhando debaixo de um sol castigante, esse povo jamais deixou de acreditar na promessa. Esse povo jamais deixou de clamar, esse povo jamais deixou de crer em Deus, na sua grandeza. Esse estado temporário que esse povo se encontrava jamais foi forte o bastante para diminuir a fé do povo, o clamor do povo, a convicção do povo. A história dos hebreus diz que de tempos em tempos, em cada dia, durante toda a sua jornada, o povo sempre se assentou ao redor das suas tendas ao final de uma jornada muito exaustiva, mas nunca deixaram de recitar para os mais jovens quem era Deus, a promessa que estava estabelecida sobre eles, a aliança que estava sobre esse povo, um povo escravo, um povo que gemia, um povo que sentia na pele a opressão da escravidão por um rei, um faraó totalmente perverso. Mas esse povo jamais deixou de praticar fé. Chegava final de tarde, todos numa roda, todos declaravam, recitavam, aplicavam a fé em Deus. Eles recitavam a promessa e, acima de tudo, diziam para as gerações menores, ou os mais jovens, que Deus havia feito uma promessa, que Deus havia estabelecido uma aliança. Queridos, por mais difíceis que sejam os nossos dias, por mais difíceis que sejam os dias que nós estamos vivendo, Deus, Ele continua sendo um Deus de aliança. Deus, Ele não viola a sua aliança, Deus não quebra a sua aliança. As situações externas que nós vivemos, as opressões, as prisões externas, elas não têm poder, elas não têm fundamento, elas são incapazes de apagar a fé que nós professamos a nosso Deus. Embora escravizados, embora subjugados, esse povo nunca deixou de clamar, esse povo nunca deixou de crer, esse povo nunca violou a aliança. Aleluias. Queridos, nós por muito menos nós deixamos de clamar, nós por muito menos nós violamos a aliança. Eu creio, repito a dizer, me perdoe se estou sendo enfático, mas preciso ser nesse momento. Uma das situações, uma das permissões de Deus que nós estamos vivendo nesses dias é porque nós violamos a nossa aliança, nós quebramos a nossa aliança. Além de quebrar nossas alianças que fizemos com Deus, por muito menos
por coisas tão insignificantes. Além de violar a aliança, quebrar a aliança, muitas vezes nós deixamos de clamar ao nosso Deus por situações muito menores, situações insignificantes. Mas esse povo cativo, esse povo escravizado por mais de 400 anos, nunca deixaram de clamar pelo nosso Deus, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles nunca deixaram de crer, eles nunca deixaram de propagar sua fé de geração em geração. Ou seja, eu consigo aqui enxergar um contraste. Um povo vivendo uma escravidão tamanha, vivendo uma condição subhumana, mas nunca deixaram de profetizar a fé, as promessas, o Deus de aliança. Há um contraste, é esse contraste que nós temos que viver nesses dias. Porque quando acordamos, o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, é uma situação, mas aquilo que Deus é, aquilo que Deus nos deixou na sua palavra como promessa, como aliança, isso vai de encontro, isso é um contraste que nós temos que entender muito bem. Aleluia. Mas a Bíblia diz, esse era o cenário da terra. Mas no céu, o que acontecia no céu? Céus e terra, o tema dessa mensagem. Mas o que acontecia no céu? No céu acontecia um Deus que continuava governando o mundo. Um Deus que continuava governando o universo. Que lá, sentado no trono, estava dizendo: olha, o seu clamor, Israel, o seu clamor, Hebreus, tem subido aos meus ouvidos, tem chegado até mim. Olha, agora é outro parâmetro, agora é outro panorama. Agora eu já estou falando do céu. Falei um pouquinho da terra, agora estou falando do céu, lá no trono da glória. Deus na sua majestade, na beleza da sua majestade. A Bíblia diz que o clamor está subindo até Deus, chegou até Deus. E ele ouviu os gemidos, ou seja, um som da terra sobe até o céu. Um barulho aqui da terra está subindo até o céu, aleluias. Eu acredito que o barulho que nós fizemos nesses dias, especificamente nesse domingo, tem chegado até os ouvidos de Deus. Ou seja, um clamor está subindo, um barulho oriundo aqui da terra está subindo até os terceiros céus. E Deus falou: olha, o seu pedido de socorro está chegando até os meus ouvidos. E ele lembrou da aliança. O clamor, o barulho que saiu aqui do céu, o barulho que saiu aqui da terra, que chegou até os ouvidos de Deus, fez com que Deus se lembrasse da aliança que ele fez lá com Abraão, com Isaac e com Jacó. Dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Os que te abençoarem serão benditos, os que te amaldiçoarem também eu amaldiçoarei. Aleluias. Então Deus está aqui deixando bem claro que Ele vela pela sua palavra. Deus, Ele não quebra a aliança, amado. Não é tão somente por mim e por você, porque nós não somos merecedores, porque nós violamos a aliança, nós quebramos a aliança. Repito, nós falhamos na nossa missão. Há uma disfunção por parte do ser humano. Nós não fomos criados para tais o estilo de vida que nós estamos vivendo nesses dias. Nós não fomos criados para isso. Não foi com essa finalidade que nós fomos criados. Ou seja, então não é por nós, é pela aliança de Deus, é por Ele. Deus está trabalhando em nosso favor, sim. Deus virá em nosso socorro, sim. Haverá bonança, sim. Deus, o Jeová Sabaote, o Deus da guerra, está pelejando pelo seu povo. Mas não tão somente por causa de mim e de você, mas é por causa da aliança dEle, pela aliança que Ele fez comigo, com você. Porque Ele vela pela sua aliança, Ele se importa com sua aliança, Ele não quebra a aliança. O nosso Deus, acima de tudo, de tantos atributos que tem o nosso Deus, Ele é um Deus de alianças. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Êxodo, o nosso clamor, o barulho que saiu aqui da terra, que chegou até os ouvidos de Deus, o fez Ele lembrar da aliança. É por causa da aliança, amados.
Não é por causa do nosso presidente, não é por causa dos profetas, dos pastores, não é por causa das igrejas. É porque Deus é um Deus de aliança. E Ele não volta atrás, Ele não retrocede. E é isso que Ele falou, olha, Ele ouviu gemidos e por causa disso Ele lembrou da aliança. Lembra-te, Senhor, da aliança que fizeste com Abraão. Lembra-te, Senhor. Não porque merecemos, não porque somos alguma coisa, mas por causa da aliança que fizeste com Abraão. É isso que vai fazer com que Deus se levante nesses dias. Por causa da aliança que está no seu dedo, no seu coração. Aleluias. Então esse é o cenário da terra. Agora, olha o cenário do céu. Um barulho chegando até o trono de Deus, fazendo ele lembrar da aliança. E aí, quando ele lembra da aliança, olha que coisa tremenda. Agora já no verso 7 do capítulo 3. Porque Deus lembra da aliança, olha o que ele fala. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido os seus clamores e por isso desci para livrá-los. Aleluias. Capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que Deus, ele vê as nossas aflições. Deus, Ele vê as nossas aflições. Deus, Ele ouve o nosso clamor. E porque Ele vê, e porque Ele ouve, a Bíblia diz que Ele se levanta do trono e desce na terra para livrar o seu povo. Deus, Ele desce no lugar da nossa aflição. Qual é o lugar da tua aflição, meu amado? O lugar da aflição do povo hebreu, do povo israelita, era o Egito. Deus desceu no Egito, a terra da aflição do povo de Deus. Qual é o lugar da tua aflição hoje? A terra da tua aflição, o lugar da tua aflição. A Bíblia diz que Deus vê a nossa aflição, o nosso sofrimento. Ele vê. Deus tudo vê, nada passa desapercebido. Ele ouve o nosso clamor. Os ouvidos do Senhor não estão ensurdecidos. Os ouvidos de Deus estão abertos. Ele ouve o nosso clamor. E porque Ele vê, e porque Ele ouve, Ele desce para nos livrar na terra da nossa aflição. Aleluias. Mas isso tudo foi motivado por algo chave. Ou seja, Deus se lembrou da aliança. Se não for aliança, uma aliança baseada em amor, uma aliança baseada em fidelidade. Porque essa é a essência de Deus, esse é o caráter do nosso Deus. Fiel, amor, zeloso, Ele zela pela aliança. Quando Deus se lembrou da aliança, algo surge de dentro de Deus, em forma de poema, em forma de socorro, dizendo: eu tenho visto esses 400 anos, eu tenho visto esses 400 anos, eu tenho visto o que vocês têm passado dia após noite, ao amanhecer, ao entardecer, ao amanhecer, ao anoitecer. Eu tenho visto a cada final de tarde vocês assentando com seus filhos, falando da promessa, falando da minha aliança. Eu tenho visto a cada dia que vocês se sentam na mesa para comer cebola, pepino. Eu tenho visto, eu tenho ouvido o clamor, eu tenho ouvido cada oração, cada sussurro. E porque eu vejo, e porque eu ouvi, eu vou descer aí na terra da tua aflição. Eu vou descer no teu Egito para te libertar, para remover cadeias, para quebrar algemas, para dilacerar fortalezas. Esse é a mensagem, céus e terra. Esse é o panorama do céu, mas esse também é o panorama da terra. Aleluias. Mas para que os céus se manifestem, é primeiro que a terra se manifeste. E por isso que essa oração do Pai Nosso, ela tem que ser praticada. Assim como é no céu, seja na terra. Nós temos que nesses dias, meu amado irmão, não importa quanta decepção você tem dentro do teu coração, quanta frustração, quantas pessoas erraram com você, não importa quanto tempo você se afastou, ou qual é o nível de intimidade que você tem com Deus, o nível de busca, o nível de oração. Eu quero dizer para você que daqui por diante nada mais importa. O que daqui para trás aconteceu nada importa. Se erraram com você, se a religião, os líderes, se a igreja, os irmãos, quem errou com você, nada mais importa. Nós temos que passar por cima de dores, de frustrações, de feridas. Nós temos que urgentemente acionar os céus.
Nós temos que urgentemente fazer barulho aqui na terra. Nós temos que fazer com que seja feito aqui na terra como é no céu. Nós precisamos passar por cima de coisas. Nós temos que passar por cima de lembranças, de situações, para fazer Deus, para que a nossa atitude lembre que Deus, Ele tem uma aliança conosco. Aleluias. É tempo de voltar ao Senhor, é tempo de se achegar a Deus, é tempo de não voltar a uma religião, a não apenas uma congregação, mas é tempo de voltar a Deus, é tempo de clamar por Ele, é tempo de fazer com que os nossos barulhos aqui na terra cheguem até os céus, ou seja, é tempo de alinhar a terra com o céu, é tempo de conectar a terra com o céu, céus e terras. É a única forma que nós temos, é a única esperança que nós temos de fazer com que o nosso Deus nos assiste, com que o nosso Deus esteja nos ouvindo atentamente, e porque Ele vê e porque Ele ouve, Ele desce para nos livrar de todas as nossas aflições, lembrando de que o próprio Deus nos fala que muitas são as nossas aflições, muitas são as aflições dos justos, mas a cada uma delas Deus tem nos livrado. Essa é uma máxima da minha vida. Desde que eu me converti aos 27 anos, muitas aflições eu tenho passado, mas a Bíblia diz que a cada uma delas, Deus tem me livrado. Essa é uma verdade, essa é uma máxima. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual é a tua aflição nesta noite? Qual é a tua aflição nesta noite, amado? É o medo dessa doença, é o medo do que vai acontecer agora com as finanças, com o trabalho, com o emprego. Qual é a tua aflição? São as tuas emoções? São tua vida familiar? Quais são as tuas aflições, tua vida espiritual? Como está a tua vida espiritual? Como está o teu relacionamento com Deus? Porque eu quero te fazer entender nessa noite que a escravidão desse povo, o tempo de escravidão, não foi forte o bastante para impedir o clamor desse povo, para roubar a fé deste povo, roubar a convicção desse povo. Isso é fé, isso é convicção. Um povo que durante o dia trabalhava como escravo, e chegava ao final de noite, sabe o que eles iam fazer? Eles reuniam os filhos, as mulheres, e diziam: olha, tem um Deus assentado no trono, o nosso Deus, o Deus do nosso pai Abraão, que fez uma aliança com o nosso pai. Ele virá, não importa quanto tempo mais, mas Ele virá em nosso socorro, porque essa é a promessa que Ele nos fez. Eu não sei quanto tempo mais resta, mas nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos restaurar a aliança quebrada. Nós precisamos restaurar a aliança que um dia foi quebrada. Olha aqui bem para mim, escute bem que eu vou te falar, meu amado. Deus não tem nada a ver com as nossas decepções, Deus não tem nada a ver com as nossas frustrações, Deus não tem nada a ver com esse sentimento que está contaminando o teu coração. Deus não tem nada a ver. Quem é Deus na minha vida, na sua vida, o que Ele representa para nós, não tem nada a ver com as nossas fraquezas, não tem nada a ver com os nossos pecados, com as nossas desculpas. Esse é um panorama da terra, mas o panorama do céu é um Deus que tudo pode. Por mais que o seu pecado seja vermelho como escarlate, mas ele pode se tornar alvo como a neve, branco como a lã, desde que eu e você voltemos a Ele, desde que eu e você nos arrependemos, desde que eu e você voltamos a clamar, a crer nele, independente daquilo que nós estamos passando. Esse é o panorama do céu. Mas se voltares para mim, ó Israel, mas se voltares, Ele é misericordioso, Ele está pronto a nos ouvir, a nos perdoar. Glória a Deus. Por 400 anos escravos, mas nunca deixaram de crer. O que te fez, o que te levou a lhe fazer deixar de crer? Quais são os motivos que te levaram a deixar de crer, a ser cético? Que motivos te levaram a endurecer teu coração, a cegar teu entendimento? Quais são os motivos, amados? É hora de remover escamas. É hora de passar por cima de barreiras, de frustrações. É hora de remover esses sentimentos que nos contaminam mais do que um coronavírus.
Hoje nós estamos aqui em quarentena social porque nós estamos impedidos para não contaminar outras pessoas, mas muitas vezes os nossos sentimentos têm contaminado as pessoas. As feridas abertas dentro de nós são contagiosas, estão contaminadas, estão cheias de vírus. Isso nos leva à morte espiritual. Mais do que cuidado que você tem que ter com o coronavírus, você tem que ter que tomar cuidado com os sentimentos, esses sentimentos contaminados, essas feridas que estão contaminadas, que lhes fez parar de crer, que lhes fez parar de clamar. Esse é o panorama, muitas vezes esse é o panorama da terra. Não tem barulho nenhum, não tem clamor nenhum, não tem chegado nada aos ouvidos de Deus. Chegou a hora de começar a chegar algo no céu, algo de dentro da sua casa, dentro de você, dentro da sua família. Chegou o tempo de você voltar a cantar, voltar a ministrar, voltar a adorar a Deus. É tempo de você ecoar, levantar, fazer barulho aqui da terra para que chegue no céu. Chegou o tempo da igreja sair da letargia espiritual, da inércia, da frieza, do silêncio. Eu, no início da minha conversão, tive como referência, até hoje tenho, o pastor Marco Feliciano. Deus falou muito comigo através da vida dele, muito edificado espiritualmente. E uma das coisas que ele fala nas suas pregações, que tem marcado a minha vida, uma igreja que não faz barulho, uma igreja que está com um problema, que está com deficiência. Uma igreja que não faz barulho, ela está com defeito. Uma igreja que não perturba, é uma igreja que não está funcionando. Elias perturbava, Elias era o perturbador de Israel, era conhecido como perturbador. Ou seja, o que chegou até o trono, o panorama do céu, e que chegou barulho até os ouvidos do Senhor. Chegou algo da terra, até a majestade do Senhor. O que tem chegado da tua parte, meu irmão? Tem chegado alguma coisa para Deus da sua parte? Falava ontem, nessa oportunidade, é inconcebível crer que tem pessoas que passam dias que nós estamos vivendo, sem dobrar os seus joelhos, sem levantar, abrir a boca para falar com Deus. Diz que nós estamos vivendo, é inconcebível um homem ou uma mulher não dobrar o seu joelho. É inconcebível viver os dias que nós estamos vivendo sem alguém, 10 minutos que seja do seu tempo, olhar para dentro de si e reavaliar a sua vida. E ser verdadeiro e dizer: Senhor, eu não sou dono da verdade. Mostra o que há de mentira em mim, o que há de religiosidade, o que é situações que eu vivo segundo os meus próprios conselhos. De dizer: Senhor, abre a minha mente, abre a minha mente. Remova de dentro de mim aquilo que me afasta de Ti. Aquilo que eu vivo como verdade e muitas vezes não é a verdade. Para que a gente possa viver como uma plataforma à luz da Bíblia. Então esse é o panorama do céu. E porque esse é o panorama do céu, se deu na terra. Mas nós precisamos fazer com que suba até os ouvidos de Deus esse barulho. Para que Deus, porque Deus falou, eu me lembrei da aliança. Eu tenho visto o seu clamor. Eu tenho visto as suas aflições e tenho ouvido o seu clamor. E por isso desci para livrar. Olha, preste atenção. Aqui Deus está respondendo a muitos questionamentos desses dias. Aonde está Deus nesse momento? Por que Deus não vem? Será que Deus não nos ouve? Está aqui a resposta. Deus vê, Deus ouve e Deus age. Mas é preciso chegar algo. É preciso chegar algo nos ouvidos de Deus. É preciso chegar algo sob os olhares do Senhor. E o que precisa chegar até o trono de Deus não é apenas lamentações e questionamentos. O que tem que chegar até os ouvidos de Deus, os olhares de Deus, é um mínimo de fé. É uma atitude mínima de fé no coração do seu povo. Repito, sabe o que chegou aos olhos de Deus? Um povo que fez sua parte e trabalhou como escravo, mas nunca abandonou a fé.
Nunca abandone a sua fé. Por mais difícil que seja a sua vida, não abandone a sua fé. Não abandone o temor. Não abandone aquilo que você pensa em relação a Deus. Aleluias. O que chegou aos olhos de Deus foi um povo que, embora escravo, mas nunca perdeu a convicção. Além de não perder a convicção, ainda propagavam a fé, propagavam a convicção. O que te fez perder a fé, irmão, nesses dias? O que te fez perder a convicção, meu amado? Mas nem tudo está perdido. É tempo de voltar. É tempo de voltar a ter um relacionamento com Deus. É tempo de colocar uma aliança no dedo. É tempo de reconciliação. Hoje, nacionalmente, foi levantado o dia do jejum oficial. É claro que nós já temos que fazer o nosso, mas hoje foi um dia especial, um dia que no mundo espiritual, com mais contundência, com mais poder, com mais força. Mas nós precisamos desse particular, nós precisamos disso, algo pessoal, de fazer os nossos jejuns, de levantar nossos clamores, de fazer a nossa parte particular com Deus e pessoal. Nós precisamos ter o nosso secreto. Nós precisamos ter o nosso devocional. Nós precisamos, como pessoas, não como nação, mas como Marcelo, como João, como Maria, como Ricardo, como tantos homens e mulheres, se reconciliar com Deus. Esse dia não foi apenas para jejuar. Deus sara o Brasil, Deus destrói esse coronavírus também. Também porque o jejum ele destrói principados, o jejum ele destrói fortalezas, o jejum destrói potestades, castas. Esse é o poder do jejum. Mas acima de tudo, meu arrependimento, o seu arrependimento. Esse dia serviu para eu me arrepender, eu, Marcelo, olhar para os meus pecados, me arrepender, pedir perdão para o Senhor. Esse dia valeu de reconciliar, se reconciliar e dizer: Senhor, eu falhei como sacerdote, eu falhei como líder, como homem, eu falhei. São dias de se reconciliar com Deus. Se reconciliar com Deus. Aleluias. Então essa é a resposta que Deus tem nos dado nesses dias. Deus, Ele vê a nossa aflição. Nada passa desapercebido dos olhares do Senhor. Ele tem visto o que nós temos passado. E não tão somente, eu não estou aqui falando somente os dias do coronavírus. Antes dessa pandemia, Deus já sabia das nossas aflições. Nos dias ditos normais, Deus já sabia das nossas aflições. Deus, Ele vê a aflição que muitas vezes nós passamos aqui dentro. Deus, Ele vê ao momento que nós acordamos até o momento de repousar. Ele tem visto as nossas aflições dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos. Deus, Ele tem visto os cárceres que nós temos vivido nesses dias, as prisões emocionais, as prisões sentimentais. Ele tem visto cada aflição do seu povo. Nós servimos um Deus que tudo vê. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele está por tudo. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Nada passa desapercebido. Ele tem visto cada lágrima, cada sussurro, cada gemido. A Bíblia diz que Ele tem ouvido cada gemido, Ele tem ouvido cada clamor. E por causa da aliança, a Bíblia diz que Deus, Ele desce na terra da aflição, no lugar da aflição, no lugar da escravidão, para libertar o povo e levar o povo a uma terra que manda leite e mel. A um lugar só deles. Deus, Ele desce na terra para nos remover desse estado, porque às vezes não é lugar,
Porque às vezes nós estamos livres com as nossas atividades, nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos as nossas atividades normais. Ou seja, estamos livres. Às vezes não é um lugar de escravidão, mas é um estado de escravidão. E isso eu sei que tem muita gente que se encontra nesse estado. Porque daqui a pouco a pandemia vai passar, porque Deus vai nos dar a vitória. Vede, não tenham medo, vede o livramento que Deus vai nos dar. Lembrai-vos do nosso Deus grande, terrível e temível, poderoso em obras. Ele vai nos dar um grande livramento. Mas muitas pessoas estarão ainda em estado de escravidão. Mas é isso que Deus quer remover nesses dias. Remover o lugar e o estado de escravidão. Oxalá, o povo estava no Egito escravo, mas era um povo livre. O povo estava num lugar de escravidão, Egito. Estava num lugar de escravidão, mas o estado deles era de liberdade, porque eles professavam a sua fé, eles aplicavam a sua fé. Eles nunca deixaram de clamar. Eles nunca deixaram de fazer com que algo subisse até o céu. Porque eles estavam num lugar de escravidão, mas o estado deles era de liberdade. Deus quer descer nesses dias, no lugar e no estado de escravidão que nós nos encontramos. Aonde é esse lugar, meu irmão? Aonde é esse lugar de escravidão? Em que estado de escravidão nós nos encontramos? Deus é um Deus que remove cadeias. Deus é um Deus que abre cárceres, Ele quebra algemas. Ele abala prisões. Deus está abalando a terra, os céus, os mares. E com eles cadeias serão abaladas. Mas eu não falo apenas de cadeias metálicas, eu falo também de cadeias sentimentais, cadeias espirituais, cadeias emocionais, que são piores do que aquelas visíveis e palpáveis. Ontem eu estava assistindo um filme antigo chamado O Voo. Mas Deus Deus falou comigo através do depoimento do ator principal. Rapidamente dando uma pincelada, era um comandante alcoólatra e por sua vez levou a sua aeronave a um grande desastre. E no banco do réu, questionado o profissional ali de acusação, perguntou a ele por 3 vezes: senhor comandante, o senhor bebeu durante o voo? E ele, com uma voz embargada, ele confessou e disse: eu bebi. Eu bebi, contrariando as indicações dos seus advogados. E por ele assumir que havia bebido, e com essas palavras disse: eu bebi porque eu sou alcoólatra. Eu bebi no dia do voo. Eu bebi no dia que antecedeu o voo. E hoje eu estou bêbado porque eu sou alcoólatra. E ele foi julgado. Mas o que mais me chamou a atenção é dentro da prisão. Ele falando, ele pregando para os presos, dizendo: olha, hoje eu estou aqui. Mas pela primeira vez na minha vida eu me sinto livre. Ele estava dentro de uma cela, preso numa estrutura, mas ele se sentiu livre, liberto, porque não havia mais mentiras, não havia mais escusas, não havia mais nenhum sentimento que lhe aprisionava. Ele, com essas palavras, se eu não me engano, o ator Denzel Washington disse: pela primeira vez na minha vida eu me sinto livre. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu ouvi o seu clamor, eu vi a sua aflição, por isso eu decidi livrar, eu decidi descer para te livrar desse lugar, 2 situações, desse lugar de escravidão e desse estado de escravidão. Eu não vejo a hora de nós retomarmos as nossas atividades para poder ver e experimentar as diferenças que isso tudo vai causar dentro de nós e a partir de nós.
Eu não vejo a hora para ver as mudanças que isso vai causar dentro do nosso habitat, dentro das igrejas, dentro dos locais de trabalho, dentro das escolas. Eu não vejo a hora de ver as diferenças nas nossas orações, nos nossos louvores, no nosso tratar com o nosso irmão, no nosso tratar quando nós somos confrontados, quando nós somos pressionados. Eu não vejo a hora de ver as nossas reações. Sabe por que tudo isso? Porque a Bíblia diz que em João 10:10, Ele veio para nos dar uma nova vida. Eu vim para que vocês tenham uma nova vida. E nós temos que, por obrigação, viver essa nova vida. Deus desceu ali no Egito para libertar o povo, porque Ele tinha uma aliança com Abraão. A aliança que Ele tinha com Abraão foi a seguinte: eu vim para lhes dar uma nova vida. Sabe por que Deus quer nos libertar desse lugar do cativeiro, esse estado de cativeiro? Porque nós não estamos vivendo essa vida que Ele veio nos trazer. Nós precisamos urgentemente viver a vida de Deus. Deus quer nos libertar nesses dias do cárcere, do lugar e do estado, porque nós precisamos urgentemente. O Brasil precisa viver a vida de Deus. O estado de Santa Catarina, Criciúma, a igreja precisa viver a vida de Deus, viver, experimentar a vida de Deus. João 10:10, o diabo veio para roubar, matar, destruir, mas eu vim para dar vida, vida com abundância. E até hoje nós não temos vivido essa vida de Deus, porque nós falhamos, nós estamos numa disfunção. Mas é tempo de Deus quebrar algemas, Deus abalar sistemas, Deus remover padrões. É nisso que eu creio, e foi por isso que Deus ministrou essa mensagem no meu coração. E tomara o Senhor que o Espírito Santo mergulhe essa mensagem num óleo, e aonde essa mensagem alcançar, possa também estar removendo cárceres, estar removendo pessoas de lugares, de situações. Em nome de Jesus. Já estou encerrando. Quero te fazer um convite, amado. Se essa mensagem falar com você, servir para você, repasse. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Propague, propague. Existem muitas pessoas ainda aprisionadas. Pessoas que não têm força mais para buscar a Deus. Pessoas que estão com feridas abertas dentro do coração. E essas feridas estão contaminadas e pode contaminar outros. Mais do que uma pandemia viral que está aí assolando o planeta, existem sentimentos dentro de corações que também é uma pandemia que tem, infelizmente, desde a queda de Satanás, influenciando pessoas. 1 Pedro 3:12, a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aleluia, os seus ouvidos estão abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. A parte A do verso 12 diz: os olhos do Senhor estão abertos sobre os justos, justificados pelo sangue, e os ouvidos abertos para suas orações. Eu quero dizer para você que nos tempos de aflições, os ouvidos de Deus nunca estiveram tão abertos, os olhos de Deus nunca estiveram tão atentos como esse momento. É um momento propício de você se reconciliar. É tempo de se reconciliar, famílias, meu amado, meu irmão, é tempo de se reconciliar, porque os ouvidos de Deus nunca estiveram tão abertos como hoje. Os olhos do Senhor nunca estiveram tão dilatados como nos dias de hoje. Quero ler uma coisa aqui tremenda também, em relação ao que diz o salmista. Aleluias. O salmista diz, aleluia, o salmista diz, 46, olha só, que o Deus, 46:1, Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição. Aleluias. Se no momento de aflição, preste bem atenção, meu amado, minha amada,
Se no tempo de aflição nós não fizermos um barulho na terra, para que esse barulho chegue no céu, e quando esse barulho chegar no céu, acionar os céus e trazer o céu para a terra, aí eu não sei o que precisa mais acontecer na minha e na sua vida, para que algo mova dentro de nós. Porque o salmista está dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa força, Ele é um socorro sempre pronto em tempos de aflição. Nós estamos vivendo em tempos de aflição. É tempo que nem que seja para dizer: Senhor, me socorre. Eu não tenho mais palavras, eu não tenho força. Eu só tenho força para te dizer: socorro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Eu quero encerrar essa noite dizendo para você que céus e terra, aleluias, céus e terra é o tema dessa mensagem. Aquilo que os hebreus, os israelitas, num modo de escravidão por 400 anos, o que eles fizeram, o barulho que eles fizeram, subiu até os céus. E quando subiram até os céus, Deus diz: olha, eu ouvi o gemido de vocês. Eu ouvi o gemido de vocês e por isso eu me lembrei da aliança. E porque eu me lembrei da aliança, eu tenho visto a aflição de vocês, eu ouvi o clamor de vocês, e eu estou descendo aí para livrar vocês, para libertar vocês, o meu povo. Então, à meia-noite, a história diz que à meia-noite, olha a importância de nós orarmos à meia-noite, olha a importância do clamor da meia-noite. À meia-noite os portões do Egito se abrem. À meia-noite os portões do Egito se abrem, e ali mais de 5 milhões de pessoas estão saindo, peregrinando a uma terra, a uma liberdade, deixando para trás um tempo de escravidão, deixando para trás um tempo de lamento, gemido. Amado, os portões, eu declaro profeticamente sobre a tua vida, que os portões do Egito estão escancarados. Saia de dentro do Egito, venha para a liberdade de Cristo, venha viver um novo tempo. Deixa o gemido para trás, deixa a escravidão para trás, deixa esse tempo de pepino, de cebola, deixa tudo para trás e vem para a liberdade de Cristo, vem para viver a vida que Deus está te chamando. Céus e terra. Então à meia-noite os portões se abrem, e homens e mulheres e crianças estão agora indo em direção a uma terra que lhes pertence. Não apenas um lugar, mas um estado. O povo não estava indo apenas para Canaã, lugar, mas o povo estava indo para um estado, ou seja, estado de liberdade, livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Aleluias. Céus e terra. O mover dos céus nesses dias depende muito dos moveres aqui da terra. O mover da terra aciona o mover do céu, como a oração do Pai Nosso nos ensina, que seja aqui na terra como é no céu. Se necessário for, Deus desce aí no lugar da tua aflição, no estado da tua aflição, para nos livrar e nos levar a viver a sua vida, a vida de Deus. Aleluias. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você nessa noite. Espero como que eu cresci com essa mensagem, eu fui edificado. A minha esperança foi elevada nesse dia. A minha fé aumentou um pouquinho mais através dessa mensagem. É o mesmo voto de amigo, de irmão, de companheiro de fé, de caminhada, que também produza na sua vida. Mas antes de fazer essa oração, queridos, é tempo de se reconciliar. Se reconcilie com Deus. Muitas vezes nós agimos pelos nossos próprios conselhos. Muitas vezes nós damos um voto ao homem, à religião, à estrutura, à tradição.
Olha só, o que a tradição tem contribuído para esse meu momento, a religião tem contribuído para esse meu momento, o que o homem tem contribuído para esse meu momento. Se não é a fé, se não é a minha fé em Deus. Eu fico imaginando se eu não estivesse em Deus nesses dias, se eu não tivesse uma promessa, se eu não tivesse aonde não em me agarrar, se eu não tivesse um Deus que está comigo em tempo integral, o que seria de mim? Eu quero fazer uma oração de reconciliação, para que nós sejamos libertos das cadeias, em nome de Jesus, das cadeias da religião, das cadeias humanas, das cadeias dos usos e costumes, das cadeias das tradições, do sistema de dogma, de sofisma, de heresias, de cadeias de padrões, que sejamos libertos através da reconciliação. Volte para os caminhos do Senhor, volte para Deus. E não estou dizendo para você voltar para dentro de uma igreja, voltar para uma religião, para uma nomenclatura. Volte para Deus. Porque nesse momento não resta mais nada. Não tem igreja, não tem religião, não tem tradição. Estamos há uma semana de uma tradição muito forte no Brasil. Tomara a Deus que não dê tempo para mais nada de tradição, para que fique evidente que só resta Deus. E não é como um lamento não, como diz Spurgeon. Que só fique Deus, que só não resta Ele. A essência do nosso Deus. Então se reconcilie. Você que está me assistindo, se reconcilie. Eu quero orar por você. Deixa Deus colocar uma aliança no seu dedo, a aliança que você e que eu muitas vezes quebramos. Volte para Deus. Volte a ter uma vida com Deus. Volte a ter uma vida de oração. Volte a queimar por Ele. Volte a se apaixonar por Ele. Volte a ter um secreto com Ele. Volte a adorá-lo. Porque eu estou me revezando, ora em casa, ora eu oro na igreja, ora eu vou para o monte, mas o meu particular com Deus não muda, eu continuo fazendo as minhas loucuras, eu continuo queimando pelo Senhor, eu continuo com as minhas adorações, nada mudou. Ele continua sendo digno de adoração, Ele continua sendo digno da minha reverência. Então volte para os caminhos. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite o Senhor. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Deixa Ele descer aí dentro de você, no lugar da sua aflição, no estado da sua aflição, para te libertar de todas as cadeias. Ele pode te libertar de todas as suas cadeias, sejam elas naturais, espirituais e emocionais. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque vencemos mais um dia. Hoje é um dia muito especial para a nação brasileira. Hoje é um dia muito especial para a igreja brasileira. Dia de arrependimento, dia onde uma nação estava prostrada diante de Ti. Um marco na história do Evangelho. Um povo que estava clamando não apenas por cura, por um milagre, mas um povo que estava reconhecendo as suas faltas, as suas falhas, as suas misérias. Que o Senhor nos perdoe. Que o sangue de Jesus venha nos lavar, nos purificar. Perdoe as nossas falhas como homem, como sacerdote, como ser sociável, como filho. Nos perdoe porque nós falhamos, Senhor. Perdoe as nossas faltas. Perdoe a idolatria. Perdoe, Deus, a corrupção. Perdoe a mentira. Perdoe a maldade, Senhor. Perdoe em nome de Jesus. Nos perdoe, meu Pai. Se compadeça de nós. Nos ajuda a nos reconciliar. Eu declaro e profetizo o Espírito, o batismo da reconciliação. Volte para Deus. Volte para Deus, tenha uma vida com Deus. Não apenas bata no peito e diga que tem Jesus no coração, mas tenham uma vida com Ele. Tenha uma vida com Ele. Para que Ele também faça parte da nossa vida. Oro, Deus, em nome de Jesus, por cada família que está me assistindo. Oro pela Tua igreja, oro pelos Teus filhos. Oro por cada família, oro por cada lar, oro por Criciúma, por Santa Catarina, oro pelo Brasil, pelo nosso presidente, pela saúde, pelos cientistas. Eu oro também para que o Senhor venha destruir, meu Pai,
o coronavírus venha destruir, meu Pai, essa doença, venha destruir, Senhor, essa potestade, que o teu sangue, o fogo consumidor, Yahvé, o Jeová Sabaote, em nome de Yeshua, que o Senhor venha soprar um vento impetuoso, meu Pai, e venha varrer os vírus dessa nação, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha mudar cativeiros, venha remover sortes, mover estatística, muda estatística, gráficos, meu Pai, previsões, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, para que todos saibam que há um Deus em Israel, Jeová Sabaote, Jeová Rafa, o Deus da cura, general dos generais, o Deus que tudo pode, o Deus da guerra, um Deus que jamais perdeu uma batalha. É esse Deus que eu recorro nessa noite. E enche esse lar de paz, Senhor. Independente daquilo que ouçamos, independente do que os nossos olhos veem, eu declaro uma paz sobrenatural. Uma paz vem inundar agora o teu coração. Uma paz vem inundar a tua casa. Um óleo de alegria, uma esperança que Deus venha derramar sobre você. Ah, uma força, uma graça, um vigor que não haja explicação para aquilo que venha tomar nossas vidas nesses dias. Em nome de Jesus. Ele é a nossa bandeira. E a qualquer momento, Deus moverá os céus. E o nome dele vai ser engrandecido, o nome dele será glorificado. Em nome de Jesus. Forte abraço, muito obrigado a todos. Tenha um ótimo final de noite, um ótimo domingo, uma boa semana, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe você que está trabalhando o teu trabalho, que Deus abençoe a sua vida, e quem sabe essa semana seja o dia a data que Deus marcou para a nossa grande vitória. Não temas e vede o grande livramento que o Senhor nos dará. Lembrai-vos do nosso Deus grande, temível, terrível, poderoso em obras. Em nome de Jesus, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.